Fala aí, nação, começa a emagrecer, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Maurício aqui em mais um vídeo. Hoje, sem dúvida da audiência, mais uma daquelas minhas divagações solo. E o nosso bate-papo de hoje é sobre atividade física. Eu quero passar aqui o relato de uma experiência, tal, em relação a como eu lido com a minha atividade física, tal, e o que você puder absorver, eu acredito que seja benéfico, até porque, não que eu seja um monstro, coisa do tipo, um soco, você pode ver, tal, normal, mas eu estou muito à frente do que eu era, principalmente porque eu tendo a me comparar comigo mesmo em relação à mentalidade de atividade física, coisa do tipo. Eu era o que eles chamam nos Estados Unidos de couch potato, que é, ou seja, batata de sofá. Eu chegava em casa, um pacote de batata chips, uma cerveja, sentava no sofá, assistia minha televisão, etc. Para ir para academia era um sufoco. Milhares de vezes eu comecei e terminei com um mês, tal. Então diversas academias aí lucraram bastante com me vendendo planos de 6 meses que eu ia 2, e depois você ficava meio assim de rescindir o plano, tal. Eu sempre ficava naquela, não, mas eu vou, e no final das contas você perdia o dinheiro. E eu acredito que até pelo nível de obesidade que tem por aí, eu acredito que eu tô mais à frente, então eu posso falar alguma coisa do que grande parte da população, sabe? Então aqui não querendo dizer que eu sou sinistro, eu faço acontecer, não, mas eu tenho algumas ideias, assim, algumas coisas de mentalidade que eu quero que você que não tem essa ideia, que isso seja, se for uma novidade para você, que você fique à vontade para você absorver esses conceitos, certo? Então vamos passar aqui. O que aconteceu na semana passada, tá? Eu retornei a uma disciplina mais ferrenha, aliás, um prólogo aqui a respeito do que aconteceu comigo. Eu tive que parar de fazer minha atividade física no final do ano passado. Aliás, eu lamento isso, porque na verdade eu sucumbi a uma desculpa, que apesar de ser uma desculpa muito boa, eu tento adotar ao máximo a mentalidade de você passar por cima das suas desculpas. Então, na verdade, essa desculpa eu não consegui passar por cima e eu assumo a culpa disso, tá? Eu tento ao máximo evitar. Quando eu vejo que eu estou dando desculpa, aliás, essa é a primeira coisa que eu já recomendo a você, quando você detectar que você está dando uma desculpa, hoje eu não posso porque eu tenho isso, porque eu tenho esse compromisso, coisa do tipo. Na verdade, você deveria se cobrar, tá? Como você poderia ter planejado antes de saber que você tinha esse compromisso, de você ter um plano B para fazer a tua atividade física, sabe? Porque, bom, vou chegar lá nessa minha linha de raciocínio. Então, eu sempre me cobro isso, e isso me ajuda comparando ao que eu era, isso me ajuda de sobremaneira, tá, a superar determinados desafios. Porque se a desculpa vem, se o compromisso vem e você não faz nada, no final das contas você não vai ter resultado nenhum. Mas se você tem alguma ideia que possa ajudar você a contornar isso, muda completamente a forma com que você encara a coisa. Então, o que aconteceu no ano passado foi que minha casa entrou em obra, eu precisei ajudar na obra, e por conta disso eu acabei parando com a minha atividade física. Retornei no começo desse ano. E estou voltando exatamente a fazer o que eu fazia anteriormente. Infelizmente perdi grande parte do progresso, mas a gente corre atrás, né? Fazer o quê? E um belo dia, o que aconteceu? Eu comecei a adotar um protocolo que é chamado deloading. O que é isso? Até para não ter lesão, porque eu já sofri, como eu gosto muito de intensificar minha atividade física, eu acabo sofrendo um pouquinho mais com lesão, mas é aquela história, risco, eu assumi o risco. E como a minha formação básica é ortopedista, quando eu tenho uma lesão eu sei tratar. Então eu posso assumir esse risco. Quando você está fazendo musculação e está aumentando a carga, está pegando pesado, o recomendado é que você a cada 4 a 6 semanas, você dê uma semana que você pegue metade da carga ou faça uma pausa. Isso se chama deloading, que tradução livre do inglês é descarga. É você aliviar o peso para a tua musculatura para dar um intervalo para ela se recuperar mais forte, e aí você recomeça todo o protocolo de meter bala. Certo? Então eu fiz lá 6 semanas, basal, malhando e tal, e intensificando sempre. Teve uma progressão grande, eu acompanho com o aplicativo, isso é uma dica que eu dou para você, se você malha, tá? Acompanhar com o aplicativo, ver quanto de repetição você está fazendo, e se certificar que você está sempre aumentando o teu esforço, tá? Pelo menos eu gosto dessa filosofia, e isso evita, por exemplo, monotonia, tá? Vou entrar nesse ponto aqui, que é a questão do desafio. E teve um belo dia aí que eu acordei todo dolorido, especialmente o pescoço.
Tá? Depois da semana de descarga, que eu voltei a carga, eu acordei dolorido. Mas aquela dor que, na minha avaliação, era suportável. Tá? E meu pescoço estava doendo. E determinados exercícios que eu faço, especialmente agachamento, você acaba forçando a musculatura do pescoço. E a minha disposição para ir malhar estava zero. Se eu sucumbisse aos meus pensamentos, vou ficar aqui, vou relaxar, coisa do tipo. Mas aí o que eu fiz? Eu olhei lá no meu aplicativo e vi o que eu tinha feito antes. Eu comecei a ver as coisas que eu poderia aumentar. E isso acabou despertando o desafio na minha pessoa. E eu sou uma pessoa movida a desafio. Se eu tenho um determinado limite, eu quero superar. Tal. E assim, eu estou passando diversas coisas aqui, como eu penso, tal, que eu acredito que vão ser benéficas para você em relação a inúmeras coisas na sua vida. Melhor do que ficar no marasmo. E quando eu vi que eu não indo para a academia, eu poderia estar perdendo uma oportunidade de superar o que eu tinha feito na vez anterior, eu não sei o que aconteceu, aquilo me despertou, desperte o tigre em você, né? Aquilo me despertou de uma forma que eu quer saber, eu vou. Tá doendo, meu pescoço tá doendo, coisa do tipo, eu vou. E eu fui, sabe? E eu tô para ver alguma pessoa, especialmente nunca aconteceu comigo, que vá à academia e quando termina, diga o seguinte: me arrependi de ter vindo. Ninguém vai falar isso, tá? Porque sempre que você vai para a academia, sempre vai ter um benefício e sempre vai ter alguma coisa que você superou e por aí vai, tá? O exercício em si, já vou deixar um alerta aqui. Se você coloca expectativa de emagrecimento no seu exercício, eu tenho uma triste notícia para você: você vai se decepcionar, tá? Porque exercício não emagrece. Novamente, exercício não emagrece. Tá? Prova disso. Se a tua dieta for horrorosa, você pode fazer o exercício que for. O máximo que você vai conseguir é ser um atleta fofinho. Tá? Fofinho, eu usei o adjetivo aqui para ficar bonitinho. Tá? Mas é o máximo que você vai conseguir. E por diversos anos eu cometi esse erro. Tá? A minha alimentação era uma M, mas eu malhava pra caramba. E a balança não descia de jeito nenhum. Então, novamente, exercício não vai te emagrecer. A não ser que esteja combinado com ajuste dietético. Aí o exercício vai ajudar você a ir mais rápido. Isso é ponto. E outra coisa, corpo bonito, torneado, você só vai obter com exercício físico. Se você só emagrecer à base de dieta, o máximo que você vai conseguir vai ser uma taquara. É o máximo que você vai conseguir. Para você ter um corpo bonito, é aquela história, a dieta vai te emagrecer, mas o que vai surgir ali embaixo depende da tua atividade física, especialmente construção de músculos. E aí vai entrar a musculação, obviamente, treinamento de força. Certo? Então, botar na cabeça, exercício é o que vai tornar o seu corpo bonito. Tá? Emagrecimento vai fazer aparecer alguma coisa. Se vai ser bonito ou não, depende do que você está treinando. E aí vou passar um outro ponto aqui que eu penso muito em relação à atividade física, aliás, duas coisas. Primeiro é o que eles falam, mente sã, corpo são, e no meu entender o inverso também é válido. Tá? Eu não posso afirmar que muita gente é obesa, que os obesos são pessoas deprimidas, mas eu posso afirmar com 100% de precisão que grande parte das pessoas que estão obesas ficaram por conta de depressão ou de sintoma de tristeza ou coisa do tipo. E aí é uma coisa que leva a outra. Por quê? Porque a comida é a forma mais fácil de você aliviar sentimentos ruins, só que ela tem efeito colateral, que é justamente tornar você obeso. E aí quando você transforma o seu corpo, isso acaba transformando diversas áreas da tua vida. Tá? Então, enxergar a transformação do teu corpo como não que seja apenas um ponto de partida para outras transformações na tua mente, mas tem milhares de estudos aí comprovando os benefícios da atividade física, não só para a sua saúde, como também para a sua parte psíquica. Sabe? O ponto, assim, eu acredito piamente que fazer atividade física deixa você mais inteligente. Aliás, tem estudos que comprovam isso, faz o teu cérebro funcionar melhor, e se associar isso com uma cetogênica, então acaba com aquele fog mental, aquela neblina mental, você vai pensar com mais clareza ou coisa do tipo. E aí vamos entrar na mentalidade que eu encaro, na outra mentalidade com que eu encaro a construção de massa muscular ou atividade física, etc. Eu enxergo o meu corpo como uma máquina
e eu preciso fazer a manutenção dessa máquina, o desenvolvimento dessa máquina, eu estou preparando ela para uma guerra. Essa guerra pode nunca acontecer, mas se acontecer, eu estou preparado. Entendeu? Então eu quero, por exemplo, minhas filhas estão ficando mais pesadas. Então, ao me exercitar, eu estou me preparando para carregar elas sem problema. Essa semana, por exemplo, eu tive um problema com a minha esposa, que ela teve uma crise de lombalgia. Então ela não estava, até me sacrificou assim para fazer vídeo, coisa do tipo, mas voltando àquela questão de atropelar as suas desculpas e tal, não quero nem saber, arrumei um tempo e vim gravar. Eu tenho um compromisso com você aqui do canal, preciso manter o canal funcionando. Então dei uma cuidada lá para minha esposa não ficar sobrecarregada, com a dor nas costas e com as crianças, e estou aqui gravando o vídeo. Então o que acontece? Ao preparar o meu corpo, fazendo lá meus agachamentos com peso nas costas, o meu deadlift, que é o levantamento terra lá, que eu estou fazendo, não vou citar o peso aqui, estou fazendo com meus deadlifts com 80 quilos e tal, eu estou preparando a musculatura das minhas costas para quê? Para eu não sentir dor, para eu poder carregar as minhas crianças quando elas ficarem mais pesadas. Então tem um sentido nisso, de você estar preparando o teu corpo. Então, se você precisa chegar a uma eventualidade, você precisa carregar um pouco mais de peso, você está preparado, tá? Você está trabalhando o teu corpo e sem contar os inúmeros benefícios disso, especialmente para a tua forma física. Tá? E aí vai entrar o que eu chamo de mentalidade, que eu procuro adotar essa mentalidade, que é a mentalidade do militar ou do atleta. Porque todo mundo vê, não o militar, não tanto o militar, mas o atleta, por exemplo. O atleta, você vê o Usain Bolt lá, você vê quando ele ganha a corrida, maravilha, pô, a vida do cara é maravilhosa, etc, etc. Mas você não sabe o osso que o Usain Bolt rala, ou ralou, que agora ele se aposentou, para chegar naquele ponto, para correr naquele ponto. Então, você não vê aqueles 10 segundos, aqueles 9 segundos e pouco, 9 segundos e meio, né, se eu não me engano, que ele já está correndo, que ele correu a última vez, do recorde. Você vê aqueles 9 segundos e meio, aquilo tudo é consequência de, sei lá, de horas diárias de treinamento. Você vê um Arnold Schwarzenegger da vida, não agora, né? Não agora, mas na época que ele era fisiculturista, ou que ele virou ator de Hollywood, coisa do tipo, você vê naquele momento que ele está brilhando, mas aquilo teve horas e horas de treinamento. Então eu li a biografia do Arnold, ele treinava, cara, 2 vezes por dia, pelo menos 4 horas cada. 8 horas por dia puxando ferro. Não à toa ele teve o resultado que ele teve. Ele preparou o organismo dele, preparou a máquina. Certo? Então, você não precisa chegar nesse ponto, mas se você encarar cada dia que você tem a oportunidade de fazer um exercício físico como uma oportunidade de azeitar a tua máquina, deixar a tua máquina corporal preparada, o melhor do que estava antes, você vai começar a enxergar a academia de uma outra forma. Você vai lamentar os dias que você não pode ir, ao invés de ficar chafurdado no sofá, querendo comer batata frita e tomando cervejinha, sabe? E você também vai começar a encarar a alimentação de uma outra forma, porque você vai enxergar determinados alimentos que são maravilhosos para você, como um pedaço de bolo, um doce, como inimigos, certo? Então, se você puder começar a pensar na atividade física como uma forma de você treinar, eu encaro como treinar para uma guerra, até porque eu fiz parte eu servi como segundo tenente médico no Exército Brasileiro e tal, então tenho alguma noção do que é o militarismo, etc. E militarismo é aquela história, você está preparando para se por acaso a guerra acontecer. Ela pode nunca acontecer, mas se acontecer, você está pronto. Coisa que não vai acontecer se você não fizer a sua atividade física. Certo? Então, isso faz parte desse treinamento. Eu gosto muito dessa mentalidade porque, no meu entender, ela não me traz prejuízo nenhum e ela me traz benefício. Ela me deixa muito mais próximo do meu objetivo do que você que está achando que eu sou extremista. Então, vamos lá. Voltando à questão de desafiar o limite aqui, a principal... duas coisas que eu cito nesse ponto. Primeiro é que evita que você enjoe. Esse é o principal benefício para quem não gosta de atividade física. Foi assim que eu aprendi a gostar. Foi desafiando meus limites. Porque você vê que eu gosto muito da questão da competitividade, coisa do tipo, e você competir consigo mesmo é um barato. Porque assim, você vai perder e você vai ganhar. Então tá empatado. Tá? No fundo você ganha. Né? Mas eu não gostava de fazer atividade física, eu não gostava de correr, não gostava de nada. Então, igual a muita gente que está assistindo esse vídeo agora. Então, se você aceitou o recado, talvez eu esteja falando diretamente com você. Mas, quando eu comecei a monitorar a minha atividade física,
e você vê que você consegue progredir, que você está melhor do que você estava anteriormente, você começa a ter os benefícios, não tem como parar. Você acaba gostando, você pega gosto por aquilo. E incontáveis histórias, eu já analisei incontáveis histórias aí de emagrecimento, e tá todo mundo assim, agora eu adoro correr, eu não gostava, não sei o que, mas agora eu adoro correr, faço corrida de 100 km, participo, muda completamente o estilo de vida da pessoa, a relação que ela tem, ela se torna uma pessoa mais saudável em todos os aspectos, tanto física quanto mentalmente. Então, desafie-se, eu recomendo. Então, uma outra tática interessante que eu usei até para maximizar meu tempo na academia é o que eu ouço nos meus fones de ouvido quando eu estou malhando. E vai parecer meio loucura aqui, mas eu sempre tive uma sede de aprendizado absurda. Eu era o tipo da criança que a minha mãe até chegou a achar um determinado ponto que eu era meio autista, porque eu sempre gostei dos livros, sempre. Então, na minha época, o pessoal mais novo não vai nem saber o que é isso, mas na minha época de criança tinha enciclopédia, em livros, em calhamaço de livros. E minha mãe comprou uma chamada Delta Universal. Lembro disso até hoje porque eu devorava aquela enciclopédia. Eu era uma criança que lia enciclopédia em casa. Tá? Tinha uma enciclopédia lá, fui criado em apartamento, né? Fazer o quê? Tinha enciclopédia lá, não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje em dia, tal, Wikipédia, coisa do tipo. Tinha enciclopédia lá, eu pegava, abria um verbete lá e lia. Entendeu? Devorei enciclopédia fazendo isso. Então isso se traduziu numa busca incessante por aprendizado. Eu gosto muito de ler, sabe? Mas ler é uma coisa que na academia eu não consigo fazer. Mas hoje em dia nós temos a modernidade e nós temos um negócio chamado, que é a minha nova febre de academia, chamada podcast. Então, e eu ouço inúmeros podcasts aí, especialmente de autores americanos, sabe? Até porque o mercado brasileiro meio que engatinha nisso e eu felizmente não tenho problema com língua inglesa, eu entendo. Então, quando eu estou na academia, estou lá fazendo meu exercício, eu não... Já trabalhei com música, tá? Se você gosta de ouvir música, aquela música te dá um pump, te motiva, tal, beleza, é uma. Mas eu gosto de ouvir podcast, porque ao mesmo tempo eu estou fazendo duas coisas pelas quais eu atualmente tenho paixão. Malhando e estou usando meu tempo para aprender alguma coisa nova, alguma informação nova, coisa do tipo. Aliás, esses podcasts me dão muita ideia para trazer aqui para o canal e fazer vídeo. Então, eu ouço podcast durante a malhação. E isso me dá motivação extra. Já teve época de eu estar fazendo esteira na academia e eu prolongar meu tempo da esteira, porque o podcast que eu estava ouvindo era muito interessante. E eu queria ficar mais na esteira para ouvir aquele podcast. Aí vão falar, você é nerd, coisa do tipo e tal, mas, cara, se eu me considero um nerd do bem e tal, estou trazendo informação, estou compartilhando aqui essas informações e tal, eu acredito que isso me construiu como indivíduo. E se você gostar disso, fica a dica, tal, é você usar o teu tempo de academia para ouvir alguma coisa que vai te acrescentar. Seja um audiobook ou coisa do tipo que vai te acrescentar, vai fazer você aprender, porque isso vai fazer você crescer como pessoa, e se você tiver sede de aprendizado como eu, isso vai te motivar a fazer duas coisas ao mesmo tempo que vão te trazer benefício. Outro ponto aqui que eu quero falar sobre atividade física é a questão da inércia. Por que tanta gente sente dificuldade em começar a malhar? É porque simplesmente não começou. Então, por exemplo, esse dia esse dia trágico, essa minha experiência trágica, entre aspas, na academia, se eu não tivesse decidido ir, ou pelo menos saído da minha inércia, eu não teria tido um dia legal na academia. E, aliás, não foi, porque nesse dia que eu decidi malhar, que eu estava com dor no pescoço, eu queria fazer 50 minutos de atividade física, eu só consegui fazer 30. Só consegui fazer 30, mas o que importa no final? Isso foi a diferença entre eu ter ficado sentado no sofá, ou trabalhando, ou seja lá fazendo o que for, e ter feito 30 minutos de atividade física. Eu estou no lucro, mesmo tendo planejado fazer 50. Então isso não foi bem uma falha, quer dizer, foi uma falha se eu considerar o meu objetivo, que era fazer 50, mas foi melhor do que ficar parado. Então uma dica, para o dia que você tiver com dificuldade de ir para a academia, a minha dica vai e tenta fazer 10 minutos só. Não, eu vou, beleza, eu vou fazer só 10 minutos. Eu duvido que você consiga, porque é inércia. Quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E com atividade física é a mesma coisa. Se você vai e se movimenta, você tende a querer fazer mais. Tá? A tua cabeça vai mudar, a tua fisiologia vai mudar. E aí quando muda a fisiologia, você se empolga. E uma prova disso é que na hora de malhar, naquele que eu fiz aqueles 30 minutos,
a minha dor no pescoço foi embora. Eu não lembro de ter sentido dor no pescoço. Quer dizer, senti um pouquinho, mas não foi aquele dia. Pô, não tá tão grande assim não. Agora imagina se eu tivesse sucumbido à dor no pescoço. Pode ser que eu corri o risco de piorar, pode ser. Mas é aquela história. O que é a vida sem correr algum risco? Então eu corri o risco, nesse caso eu me dei bem. Foram 30 minutos a mais de atividade física, treinei meu corpo e estou preparando a minha máquina para o futuro. Tá? E aí, voltando à questão da inércia, se você está parado e você continua parado, provavelmente você vai continuar parado. Agora, se você se coloca em movimento, você vai tender a permanecer mais em movimento. E isso explica porque, isso no meu entender, a questão da inércia, explica porque que atualmente eu me sinto mal quando eu não posso malhar. Inclusive, uma tática que eu adotei recentemente para dias que eu não posso malhar é o que eu chamo de pagar 10. Se eu tiver de bobeira em algum momento, assim, não estou fazendo nada, desço e pago 10 flexões. Isso no final, no outro dia, eu fiz 210 repetições. Não só de flexão, mas eu faço outros exercícios também. Quando eu vou levar meu cachorro para passear, eu tenho um kettlebell de 12 quilos em casa. Então, antes de sair com o cachorro, eu pego o kettlebell e faço 10 bíceps do outro lado, eu faço o desenvolvimento, que é levantar o kettlebell assim, remada, posso fazer, entendeu? Um pouquinho, sabe? Não é nada. Não é nada, mas no final das contas, daqui a um ano, isso vai fazer uma diferença absurda, porque eu estou me mantendo em movimento, eu estou treinando a minha máquina. Entendeu? Mas você é obcecado com atividade física, não sei o quê. Eu estou longe de ser um Arnold. Longe, isso aí não vai... Se for contar no meu dia, no meu entender, eu estou aproveitando melhor o meu dia, ao invés de ficar sentado no sofá e relaxando, fazendo alguma coisa que vai me trazer benefício. E não vai me trazer lesão nenhuma, porque eu peguei o kettlebell, eu saio com o cachorro 1 ou 2 vezes por dia no máximo e fiz 10 repetições. Eu quero ver alguém ter uma distensão fazendo 10 repetições só. Mas, se você for fazer um somatório disso tudo, vai fazer diferença, eu tenho certeza disso. Aliás, se eu não tivesse certeza que ia fazer diferença, eu não ia fazer. E isso me impede de cair na inércia. Agora, a minha inércia é de continuar fazendo, é de encontrar modos de fazer um outro tipo de atividade física. Sabe? Isso porque eu vejo o benefício que isso me traz. Um deles eu era gordo. Hoje em dia, não vou dizer que eu sou o mais magro do mundo, mas eu sou magro. Se eu for me comparar com o que eu era, são pelo menos 30 quilos de diferença e muita musculatura a mais, atualmente. Então, antes da gente terminar, só comentar lá sobre a minha questão da relação com a dor no pescoço. Então, a tua percepção em relação à dor no pescoço, a tua mente pode aumentar realmente o que você está sentindo. E naquele caso, como eu já estava numa mentalidade completamente diferente, quero malhar, quero fazer, quero acontecer, não quero perder a oportunidade, isso serviu para mascarar a minha dor no pescoço. E, sinceridade, logo depois passou. Sabe? Então, eu fiquei extremamente satisfeito de ter vencido aquele desafio. E vamos chegar aqui para uma esquisitice minha, mais uma, tá? Que me lembra o meu grande objetivo em relação, que foi um objetivo meu louco que eu estabeleci em relação ao meu estado, a minha forma física, que é o dia que eu quero atingir o meu objetivo, de estar no esplendor da minha forma física, tá? De chegar, de dizer assim, cara, agora eu consegui, agora eu estou do jeito que eu quero, que é o dia do meu enterro. Tá? Vocês vão achar que eu sou maluco quanto a isso, mas vamos ver qual é a mentalidade por trás disso. Eu quero que no dia do meu enterro, depende da minha causa morte, claro que se for câncer, por exemplo, vai ter caquexia, vou perder musculatura e tal. Mas eu quero, a princípio, que no dia do meu enterro, as pessoas que carreguem meu caixão tenham muito trabalho, porque vai estar pesado pra caceta de tanto músculo. Pretendo que seja assim. Ou então, que eu fique muito bem no meu terno, que o terno fique bem ajustadinho, etc., no terno com o qual eu vou ser enterrado. Tá? Por quê? E o que isso significa? Parece besteira, né? Maluquice. Você deve estar rindo aí de mim, tá me achando um idiota. Mas o que isso significa? Eu não sei quando é que eu vou morrer. Então isso significa que é um trabalho que eu vou ter que fazer para o resto da minha vida. Porque se por acaso eu morrer lá com os meus 70 anos, sabe, eu tô com 42, eu vou ter pelo menos uns 38 anos fiz a conta errada aqui, 28 anos, tá? Desculpa, de malhação pesada, porque eu quero lá com os meus 70 estar conservadão, tá? Com a musculatura toda, então eu preciso preservar essa musculatura, sabe? E se for amanhã, por acaso não é amanhã, Deus me livre, bate na madeira, mas eu preciso ir hoje
dar uma malhada para ganhar mais uns musculozinhos para amanhã estar na minha melhor forma possível. Certo? Isso é completamente diferente de você chegar num momento e dizer, eu quero daqui a 6 meses eu quero estar em forma. E depois desses 6 meses, amigo, o que você vai fazer? Qual é o teu objetivo? Manter ou procurar sempre melhorar? Tal? Então eu acredito que essa mentalidade, esse meu objetivo meio louco, isso me dá o combustível suficiente, pelo menos na minha cabeça, para eu buscar a minha melhor forma, para eu buscar a atividade física, para eu buscar azeitar a minha máquina e azeitar a minha mente também da melhor forma possível. E eu tenho certeza, só para concluir aqui, que com essa mentalidade eu estou adiando o dia do meu enterro. Porque, no meu entender, bota tudo isso no balaio, são coisas extremamente saudáveis. E se você quiser pescar alguma coisinha dentro da tua realidade, de tudo que eu passei aqui sobre mentalidade para fazer atividade física, fique à vontade, eu tenho certeza que vai ser melhor do que essas coisas tóxicas que se ouve hoje em dia, que pode causar, se exagerar, pode causar uma lesão. A maioria das pessoas não vai ter lesão. Para você causar uma lesão, você precisa exagerar muito, e a maioria das pessoas não vai chegar nesse ponto. Não vai. Não chega um Arnold da vida. Tá? E de que você precisa relaxar. No meu entender, as pessoas relaxam demais, deveriam estar mais ativas. Tá? Prova disso que a imensa maioria da população está completamente obesa aí. Então, se você fique à vontade para pescar alguma coisa dessa mentalidade, e se você me achou extremista, eu fico extremamente feliz de você ter me achado extremista, porque essa mentalidade me tornou uma pessoa muito melhor do que eu era anteriormente, quando eu era uma baleia. Certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá aí minha opinião sobre o que você deve pensar a respeito de atividade física. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, só clicar aqui no botão. Se você tem interesse em que eu passe ao vivo essa mentalidade para você, que eu cobre de você, que você vá se esforçar mais, tal, que alguém para você prestar conta para manter você na linha, eu ofereço serviço de coaching, o e-mail vai aparecer aqui agora, é consulta@começaemagrecer.com.br. Só mandar um e-mail para mim que eu explico como funciona. Se você tem alguma dúvida que queira ver publicada aqui, é só que eu faça um vídeo a respeito, só deixar aqui nos comentários, ou se tem algum comentário, se você quiser me chamar de maluco, extremista, de radical, pode me chamar aqui, que eu entendo isso como elogio, aliás, eu te agradeço. E eu vejo você no próximo vídeo.